Fala, Igreja Congregacional de Higienópolis, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Rogério falando e nós estamos reunidos aí para mais uma aula nossa, da nossa escola bíblica. Estamos aí estudando o tema dedicados à palavra, não é? E nessas últimas aulas nós temos concentrado as nossas atenções aí no método de estudo bíblico indutivo. Na última aula nós terminamos relembrando os 3 passos aí do método indutivo de estudo bíblico, não é? Eu vou colocar aqui para vocês, porque eu sei que você nem se lembra mais do que você comeu ontem no jantar, não é? Então, vale a pena relembrar? Então, está aí na sua tela, nós temos aí a observação, que é o primeiro passo, que responde à pergunta o que diz a passagem, a interpretação, que responde à pergunta o que significa essa passagem, e a aplicação, que responde à pergunta o que significa a palavra para mim hoje. Depois de ter compreendido o que a palavra diz e o que ela significa, é preciso aplicá-la à nossa vida. Volta aqui comigo. Então, nós vamos entrar agora nessa última parte, né? Nessa última parte aí, que é a parte da aplicação. Então, nosso foco, a partir de agora, vai estar aí na aplicação de tudo aquilo que você estudou até agora, ok? Então, tem algo aqui interessante. Algumas questões que nós vamos responder. A primeira delas, o que deve ser aplicado? Não é? Essa é uma pergunta que nós vamos responder aqui. A segunda, como fazer uma boa aplicação? E a terceira, o que devo evitar na aplicação? Não é? Isso aqui vai ser basicamente o resuminho aí do nosso estudo, não é? Nessa aula de hoje. O que deve ser aplicado, como fazer uma boa aplicação e o que devo evitar na aplicação. Lembrando para você que a aplicação responde àquela pergunta: como essa palavra se aplica na minha vida hoje? Não é? Você estudou todo o contexto histórico, você fez observação do texto, depois você fez ali a interpretação do texto, você utilizou-se de todas aquelas ferramentas, aqueles princípios gerais, princípios gramaticais, históricos, teológicos, você usou tudo isso, você entendeu, não é, para quem aquilo foi escrito, em que circunstâncias foi escrito, qual era o propósito de se escrever, quem era o público-alvo, quem era que estava escrevendo e tal, quais eram as coisas. Você conseguiu entender isso tudo, você então extraiu o princípio, a verdade eterna da palavra de Deus para a sua vida, ela está ali, você entendeu isso, e aí agora a pergunta é: e daí, o que eu faço com isso? Como é que eu lido com essa situação? O que eu faço agora? Está aí esse princípio, e daí? Né? Como é que ele vai se tornar realidade na minha vida hoje, que vivo milhares de anos na frente, longe, tem milhares de anos me separando daquele ambiente original, onde o texto foi escrito, que era uma cultura diferente, uma língua diferente, uma época diferente. Então, como essa verdade bíblica, esse princípio eterno, se aplica na minha vida hoje? Então, é disso que a gente vai falar. E por isso que eu estou fazendo umas perguntinhas aqui para nos ajudar. Não é? O que deve ser aplicado? Não é? Aí você, claro, deve ser aplicado o princípio eterno que você tirou. Mas nem sempre fazem isso, não é mesmo? Você já vai ver. Não é? E depois, como fazer uma boa aplicação e o que você deve evitar. Então, vamos lá para a primeira questão. O que deve ser aplicado? O princípio extraído da Escritura é que deve ser aplicado de forma prática na sua vida. Não é? Mas preste atenção, o que deve ser aplicado é o princípio bíblico e não o que você pensa a respeito dele. Entenderam isso?
Isso precisa ficar bem claro, e eu acho que eu vou até colocar aqui comigo direto para você não ficar aí lendo o texto, né? Agora que eu percebi também que a letra ficou menor do que o que eu imaginava, não é? E aí tem gente já tirando o óculos da cara, tentando colocar ele para ver se consegue enxergar lá, mas eu não quero que você fique preocupado com isso. O que deve ser aplicado é o princípio bíblico extraído da própria Escritura, e não o que eu acho a respeito dele. Estão entendendo isso? Deixa eu dar a vocês assim uma ideia, não é? Um exemplo para você entender a respeito disso. Não é? Se você ler um texto bíblico da grande comissão, Mateus 28, Marcos, Lucas, enfim, não é? Que diz para a gente ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou e tal. Tem gente que pega esse texto, que é uma ordem dada aos discípulos, a quem segue Jesus, e aí a pessoa, o princípio está ali, o evangelho tem que ser pregado. Aí o que a pessoa acha a respeito daquele verso? Tem muita gente que acha assim, não, isso aí é só para quem é chamado, eu não sou chamado, então eu não tenho que evangelizar. Está percebendo que às vezes a pessoa consegue enxergar o princípio, mas na hora de aplicar, ela não aplica aquela verdade que a Bíblia está dizendo, mas ela aplica o que ela acha a respeito daquilo, não é? E ela acha que aquilo é coisa de quem é chamado para isso, e ela não tem esse chamado, ela não é evangelista, ela não recebeu o chamado para ser evangelista, ela não recebeu o chamado para ser missionária. Então, o meu chamado é eu ficar sentado na igreja, né, participando, contribuindo e orando por esses que vão. A pessoa deduz isso, mas essa dedução não está na Bíblia. E é por isso que você deve aplicar o que a Bíblia está dizendo, não é o que você acha a respeito dela. Compreenderam isso? Não quero me demorar muito nisso, não, porque especificamente esse assunto desperta em mim os instintos mais primitivos e eu não quero ficar aborrecido. Combinado? Vamos lá, então. Voltando aqui. O que deve ser aplicado? A gente já falou. Como fazer uma boa aplicação? Não é? Como fazer uma boa aplicação? Existem algumas formas, algumas maneiras de se fazer uma aplicação. Aqui eu vou citar algumas, mas não são apenas essas. E também não quero que você fique engessado dentro dessas aplicações aqui. Não é? Eu quero que você tenha liberdade. Mas existe aí uma aplicação que pode ser doutrinária. Ou seja, o que a Escritura diz a respeito desse assunto eu vou usar essa doutrina para aplicar isso na minha vida, né, ou na vida daqueles a quem eu estiver pregando ou ensinando. Veja que é uma forma doutrinária de se fazer a aplicação, né? Tem uma outra forma que é a reprovação. É quando a aplicação ela reprova um pecado, ela reprova um comportamento à luz da palavra. Preste bem atenção nisso. Aqui eu acho que eu preciso até fazer uma marca disso, que é à luz da palavra e não dos meus preconceitos, não das minhas axiologias, não da minha religiosidade, do meu radicalismo. Estão entendendo isso? Captaram bem essa questão?
Então, às vezes, a aplicação é para reprovar, a aplicação é para bater no peito e falar, está errado, isso é pecado, para com isso, deixa disso, se arrependa. Ela reprova, né? Isso é uma forma de fazer a aplicação. A outra, a aplicação ela pode ser uma instrução, não é? Ou seja, ela traz lições que são extraídas da verdade para o dia a dia. Não é? Você aí não é? A igreja tem lançado sempre uns devocionais aí através do YouTube, e o último nós fizemos um recorte de uma mensagem que eu preguei quando Jesus ali estava, ele tinha multiplicado ali os pães e peixes, e aí ele estava despedindo a multidão, e enquanto isso ele mandou os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado, né, lá do mar da Galileia. E aí eu estava pregando exatamente sobre isso, que não fazia o menor sentido, não é, Jesus despedir as multidões sozinho, não é? E poderia ser um trabalho compartilhado com seus discípulos, não é? Afinal de contas o dia já estava terminando, eles estavam cansados porque eles lidaram com a multidão o dia inteiro, distribuindo comida para todo mundo, e não fazia sentido Jesus fazer esse trabalho todo sozinho. Também não fazia sentido homens que já estavam cansados entrar para um barco e ainda ter que remar para o outro lado, que era longe, eles já estavam cansados, iam se cansar mais e tal, né? E aí eu estava falando sobre isso, quando a obediência não faz sentido. Nós precisamos obedecer ainda assim, mesmo quando não entendemos, quando não faz sentido, porque a obediência sempre é melhor e sempre nos leva a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Perceba aqui que eu peguei um princípio que está ali implícito na Escritura sobre a obediência, não é? E estou trazendo uma aplicação, uma lição de que nós precisamos obedecer mesmo quando a gente não compreende muito o que está acontecendo, né? E esse é um tipo de aplicação que pode ser feita. Outra coisa é a disciplina, né? Um outro tipo de aplicação que pode ser feita, para ser uma boa aplicação. Não é? Essa disciplina é quando a verdade da Escritura ela expõe comportamentos que devem ser disciplinados, não é? Que devem ser moldados à luz das Escrituras. Não é? Então, a aplicação ela pode vir em forma de disciplina, em forma de tratar um comportamento que precisa ser transformado à luz da palavra de Deus. Ok? E ainda nós temos uma outra pergunta, que a gente já está encaminhando aí para o final. Eram apenas 3 perguntas, não é? E aí, o que eu devo evitar na aplicação? Não é? Primeira coisa, você deve evitar fazer uma aplicação sem antes descobrir a verdade do texto. Nunca faça isso, que você vai fazer uma aplicação errada, você vai fazer uma aplicação completamente equivocada, porque você não descobriu a verdade. Se você não tem a verdade do texto, como é que você vai aplicar o quê? Vai aplicar coisa da tua cabeça. Você só vai falar abobrinha, asneira, coisa da tua cabeça, porque você não viu o que a Escritura está dizendo. Mas eu ouvi alguém que falou disso. Mas você foi lá fazer como os crentes de Bereia, olhar na Escritura para ver se é daquele jeito mesmo? Você já foi lá estudar? Você já foi verificar? Não sai engolindo qualquer coisa que dão a você aí não, porque tem muita palha por aí, entendeu? Muita gente falando abobrinha, falando besteira, porque não estuda a Bíblia. E muito crente comendo abobrinha e besteira, porque também não estuda a Bíblia. Não é? Então, não faça uma aplicação sem antes você descobrir a verdade do texto. Não é? Também, uma aplicação sem fundamento, na verdade, ela só pode produzir 2 coisas, legalismo e moralismo.
Entendeu? Então, preste atenção. Se você não foi lá para descobrir o que a palavra de Deus está dizendo, qual é o princípio eterno, qualquer aplicação que esteja desprovida desse fundamento, ela só produz duas coisas: legalismo e moralismo. Não é? É só isso. É um bando de religioso legalista e moralista, não é? Que só sabe fazer caca. Por exemplo, aqueles homens que levaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e já levaram a mulher com pedra na mão, né, para apedrejar, porque estava dizendo: a lei diz isso, e você diz o quê? Né? Aí Jesus fala: quem não tem pecado, joga a primeira pedra, vai fundo. O que Jesus lembrou aqueles homens? Não é? Para você amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Quando ele chama aqueles homens à consciência do próprio pecado deles, ele os coloca no lugar da mulher, para que fossem apedrejados. E aí a coisa muda completamente de figura. Agora, enquanto não se descobre a verdade da palavra, o que ela está dizendo de fato, você só pode ter uma aplicação legalista, não é? Fundamentada nesse radicalismo que vai ao pé da letra da lei, que quer matar, destruir, ou então vai ser uma aplicação moralista, como eles também, né? Estavam ali completamente tomados de um moralismo, não é? Querendo tratar aquele pecado de maneira capital e desconsiderando a sua própria realidade pecaminosa. Não é? É igual aquele outro texto que fizemos uma análise numa dessas aulas aí atrás, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Aí o crente olha que, não posso julgar. Não posso julgar, não, a gente não pode julgar, não pode falar. Não, a Bíblia não estava ensinando isso. Ela está dizendo para não julgar com aquela medida injusta nossa, que somos capazes de enxergar uma poeirinha no olho do irmão, mas não enxergamos um pedaço de pau que está agarrado no nosso olho. Né? E aí o julgamento é injusto, ele é cruel, ele é destrutivo e tal. A Bíblia não está falando disso. Embora, na prática, não é uma das formas de julgamento mais comuns que temos aí. Vou até chamar você aqui para mim, não é? Deixa o slide ali de lado. Uma das formas mais comuns, não é? Que muitos crentes que ficam, não vamos julgar o outro, mas o fazem através da maledicência, não é? Emitem juízo de valor, não é? Julgam as atitudes, os pensamentos, as intenções das pessoas sem, ao menos, não é? Sentar para falar, para conversar com ela. Não fazem o que a Bíblia diz. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele, fale com ele para ganhar o teu irmão. Se você não conseguir, leva testemunhas. Se não der certo nessa instância, aí então leva para a igreja. Não é? Mas as pessoas não fazem isso, mas aí ficam com esse falso moralismo. Não é? Não vamos julgar o irmão. Tudo isso é porque não entendeu a Bíblia ainda. Não entendeu, de fato, a Bíblia ainda, ok? Vamos voltar lá? Uma outra coisa aqui interessante, não faça uma aplicação sem perceber a necessidade e o contexto atual em que você vive, em que as pessoas que estão ao seu redor vivem. Não dá para fazer uma aplicação desconsiderando isso, não é? Por mais que você tenha que entender o passado, as condições que estão acontecendo lá, você também tem que entender o presente. Você também precisa entender o que está acontecendo agora, a fim de aplicar a palavra nessa realidade de agora. Não é? Quando a Bíblia diz, não é, que o diabo, quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira,
não é? A gente vê aí esse ensinamento bíblico, aí a gente aplica hoje, não é, nos nossos dias, que a gente vive aí a era da fake news. Fake é algo falso, é algo mentiroso, não é? E quem propaga fake news, quem leva notícias falsas adiante, está, de certa forma, para não dizer completamente, totalmente, está aliando-se ao diabo, porque ele é o pai da mentira. Ué, estão entendendo? Você pegar um princípio bíblico e você trazê-lo para a realidade que nós estamos vivendo. Aí ele vai ser relevante, ele vai ser alguma coisa interessante. E agora, deixa eu voltar lá de novo, porque eu preciso colocar mais uma coisa. Fazer aplicação com timidez, com falta de ousadia, sem confrontar ou incomodar, é algo que você deve evitar também na aplicação. Porque uma aplicação dessa que não incomoda, que não confronta, uma aplicação dessa ela também não produz transformação, ok? Volta comigo aqui. A aplicação ela precisa levar você a uma experiência de mudança, uma experiência de transformação. Ela precisa levar você a ser confrontado com as suas atitudes. Ela precisa apontar para você caminhos práticos onde você possa experimentar e vivenciar a prática daquele princípio na sua vida. Estão entendendo isso? Então, tem muita gente que fica ali tímido. Não, é melhor não falar disso, é melhor não, sabe? Porque isso pode ferir. Não, o princípio bíblico, ele é para ser aplicado com coragem, né? Com coragem, na sua vida, na vida daqueles que te ouvem, na vida daqueles a quem você está ensinando, a quem você tem pregado, não é? Mas antes de tudo você prega para você mesmo, não é? Você estuda a palavra para você, não é? Então a aplicação tem que ser alguma coisa assim que de fato ela mexe com a gente, não é? E eu queria propor para vocês algo interessante agora, né, para a gente caminhar aí para o finzinho da nossa aula agora. Né? Quero propor para vocês um exercício prático. Eu quero que vocês releiam Lucas capítulo 15, nós já fizemos a análise desse texto em algumas aulas atrás, não é? Fizemos a interpretação dele, mas eu queria que agora vocês usassem esse mesmo texto para fazer a aplicação, ou fazer aplicações desse texto na sua vida. Né? E a sugestão é que você podia utilizar aquelas aplicações, aqueles tipos que nós falamos, né? Uma aplicação doutrinária. Qual é a doutrina bíblica que o texto aponta? Olha, eu não estou fazendo essa pergunta para você respondê-la, não. A aplicação não é por aí. Eu só estou te lembrando aqui o que é uma aplicação doutrinária. Não é? Existe ali alguma doutrina bíblica que você precisa aplicar na sua vida? Qual é essa doutrina e como ela vai se aplicar na sua vida? É isso que você tem que fazer, ok? Depois, uma aplicação de reprovação. O que a verdade expressa no texto reprova na sua vida? Não é? O que ela reprova? Nós já vimos lá, né, que o filho mais velho, ele é representado ali pelos religiosos, né, que não se agradam com a salvação do perdido e tal, são moralistas, legalistas. Será que aquele texto está reprovando a religiosidade na sua vida? Não é? Só um toque aí para você entender. Pode ser uma aplicação instrutiva, não é? Ou seja,
ela pode estar te dando lições, não é? Como você vai aplicar essa lição à sua vida, não é? E, por fim, ela pode ser uma aplicação disciplinar, ou seja, ela está tentando mexer, moldar aí algum comportamento na sua vida. Que comportamento é esse que essa passagem, que essa verdade bíblica está disciplinando, não é? Como é que você vai aplicar essa disciplina na sua vida a partir de agora? Combinado? Então vocês vão ter aí a semana toda para vocês pensarem aí a respeito, não é? Fazerem essas aplicações e compartilhe aí as suas aplicações no grupo do WhatsApp para a gente poder, não é, mensurar aí o teu aprendizado. Não deixe de fazer as aplicações desse texto que você já estudou. É uma parábola linda, não é? Da ovelha, da dracma e do filho perdido, não é? E o impacto que isso pode trazer na sua vida. Combinado, sim? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa aula. Eu queria que você aí terminasse orando com quem está aí próximo a você e nós nos vemos na próxima semana. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.